Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está sintonizado no programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Chegamos ao nosso terceiro tema do guia Ensinos de Jesus. Aproveitando, eu quero oferecer para você esse guia que nós preparamos com muito carinho. Ele possui todos os 18 temas que vamos estudar aqui ao longo destas semanas e é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo através do nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode solicitá-lo agora, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98100 1615, ou você pode acessar o nosso blog na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e ali você vai poder pedir e fazer um autocadastro. Esse material sai aqui da Novo Tempo e em 15, 20 dias estará aí na sua casa para que você acompanhe conosco os temas do programa Bíblia Fácil. Aqueles que responderem um questionário que possui este guia e acertarem pelo menos 70% das questões vão ganhar esse DVD que nós preparamos com muito carinho, gravado lá em Israel, Egito e Palestina. Esse é um presente também no Novo Tempo para aqueles que acertarem pelo menos 70% desse questionário. Peça já o seu e se una a nós nessa grande classe de estudos da Bíblia. Aproveitando, quero convidar você para os domingos à noite fazer uma visita à nossa igreja. Aos domingos à noite, as igrejas adventistas estão estudando o mesmo tema do programa Bíblia Fácil. Para você encontrar uma igreja perto de você, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. E você que está nas redes sociais, aproveita para curtir a nossa rede social, facebook.com/bibliafácil. Nós estamos também no YouTube, youtube.com/bibliafácil, e você também curte a nossa página no Instagram, @bibliafácilnt. É isso, Davi? Tá certo? Tá certinho? @bibliafácilnt, ok? Estamos com os amigos aqui que vieram de vários estados do Brasil, juntos há 3 semanas, não é? Aprendendo mais a palavra de Deus. Todos já estão com suas Bíblias aí em mãos e nós vamos começar mais um estudo de hoje. O tema que vamos ter agora, o que Jesus ensinou sobre santificação. Esse eu acho que é um tema pouco falado, né? Em nossas igrejas, em nossos círculos. Pouco se fala sobre santificação. O que é santificação? O que Jesus falou sobre esse tema? O desafio nosso hoje é encontrar na Bíblia resposta para essas perguntas. Mas antes, a gente sempre faz aqui uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo e faremos mais uma vez. Se você puder, feche os seus olhos e ore conosco. Pai querido, queremos mais uma vez abrir o Teu livro sagrado, estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e nos acompanhe, para que nós entendamos o que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse tema. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Vamos começar com um texto mencionado então pelo próprio Cristo. Qual foi a oração que Jesus fez pelos discípulos em João 17:17? Jesus fez uma oração. Cristo disse assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Jesus orou para que Deus santificasse os discípulos e disse que eles deveriam ser santificados na palavra, porque a palavra tem o poder de nos santificar. Em que aspecto? Quando a gente conhece e vive o que Deus ensina no seu livro sagrado. Mas o desejo de Cristo para os discípulos é que eles fossem santificados. Em João 17, onde está esse verso, é a última oração que Cristo proferiu em favor dos discípulos. É a oração sacerdotal de Cristo. É uma linda oração que Jesus faz. Nessa oração, ele então ora também para que o Pai envie o Espírito Santo, que é o tema de semana que vem. Nós vamos estudar esse tema semana que vem, o Espírito Santo. E Jesus também ora para que Deus santifique os discípulos. Bom, quando falamos em santidade, a ideia que vem em nossa mente são os apóstolos, né? Eles eram santos homens de Deus. Chamamos São Pedro, São Paulo, né? São Tiago, porque são santos. Mas esse conceito de santidade atribuído apenas aos personagens da Bíblia não é um conceito totalmente correto. É claro que esses foram santos homens de Deus, mas santo para a Bíblia
não é apenas nesse conceito como alguns imaginam. Outros dizem assim, não, santos são aqueles que são santos nas boas obras, né? E Madre Teresa de Calcutá é um exemplo disso, alguém que praticou boas obras ao longo de toda a sua vida. Então era uma santa mulher. Bom, isso também está correto, né? No sentido da sua piedade, na sua dedicação à humanidade. Mas o que quer dizer a palavra santo, finalmente? O que quer dizer santificação? Como que alguém pode ser santificado? Vamos deixar que a Bíblia nos responda a essas inquietações. Vamos começar com 2 textos de Paulo. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas? Primeiro os romanos, depois a igreja de Filipos. Aos romanos, Paulo disse assim, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, vocês foram chamados para ser santos. Então, é possível ser santo. É isso que Paulo está dizendo. E quando ele escreveu para a igreja de Filipos, ele disse a mesma coisa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo disse que esses servos de Cristo, lá na igreja de Filipos, eram pessoas santas. Santo na Bíblia não quer dizer impecabilidade. E esse é o conceito mais popular que temos hoje. Alguém que é santo é alguém que não peca. Não é esse o conceito da Bíblia. Santidade na Bíblia não tem a ver com impecabilidade. Nós vamos entender que santidade tem a ver com relacionamento com Cristo, ainda que em algum momento haja falhas e haja quedas. Nem por isso as pessoas deixam de ser santos à luz da Bíblia. É o que nós vamos entender melhor hoje. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para todos os seus filhos? Paulo escreveu assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus para o seu povo é que eles se santifiquem, sejam santos. Agora, nós para entendermos esse tema, temos que perguntar, é necessária a santificação? Eu preciso desenvolver isso? O que diz o autor de Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, de acordo com esse texto, santificação não é um privilégio de poucos, mas é um dever de todos. Porque se alguém não exercer a santificação, finalmente não vai poder ver a Deus. Ou seja, ele não vai se salvar. Então, alguém para se salvar tem que ser santificado. Bom, a salvação na Bíblia, ela está definida em 3 tempos. E eu queria ler alguns textos com vocês. Vou convidar primeiro para que você abra a sua Bíblia, e você que também está em casa, em Tito, no capítulo 3, e nós iremos ler o verso 5. Bem no finalzinho da Bíblia, é uma pequena carta do apóstolo Paulo enviada a Tito. E olha então que ele diz para nós, capítulo 3, verso 5. Nós estamos na página 806 da Bíblia que estamos usando aqui no nosso estúdio. Página 806, Tito, capítulo 3, verso 5. Eu queria que você lesse esse texto comigo e preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, 3, verso 5. Não por obras de justiça, praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Percebeu o tempo verbal aqui? Paulo está dizendo que pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, ele nos salvou. Ele colocou a salvação num tempo passado. O que quer dizer salvação no tempo passado? Quer dizer justificação. O que é justificação? Vimos um pouquinho disso semana passada. É quando alguém aceita a Cristo como Salvador, a justiça que Cristo possui é atribuída ao pecador em substituição à sua vida pecaminosa.
Existiu um reformador na Idade Média que viveu na França, chamado Lefebvre. E ele sempre dizia que essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. O justo morre, Cristo, para que o pecador viva. Quando Cristo morreu na cruz, ele não merecia ou precisava ter morrido à luz da justiça divina, porque ele nunca pecou. E morte é salário de pecado. Mas como ele morreu sem nunca ter pecado, ele conquistou uma vida. E essa vida que ele conquistou, esse mérito que ele tem, ele atribui agora ao pecador de forma gratuita, como lemos semana passada, lá em Efésios 2, 8 e 9. Estão lembrados? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é justificação. Eu sou pecador, eu tenho meus pecados, mas quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, a vida santa que Jesus teve me é atribuída e a minha vida de pecados é perdoada. Então Paulo está dizendo, nós fomos salvos na regeneração do Espírito Santo. Ou seja, quando nós fomos justificados. E quando é que alguém é justificado? Quando ele aceita a Cristo como seu Salvador. A justiça de Cristo é imputada a ele e a sua vida pecaminosa é perdoada. Então nós fomos salvos. Isso é passado. Então alguém pergunta assim, como é que alguém pode ser salvo? Nós podemos ser salvos num processo contínuo de 3 tempos. No passado, quando eu aceitei a Cristo. Agora pode ser que alguém aqui, ou alguém que está em casa, tenha aceito a Cristo há 20 anos no passado. E como funciona o dia a dia de alguém que está se santificando? Ou que está caminhando a senda da salvação? Nós somos justificados no passado, agora no presente existe uma obra que o Espírito realiza, que nós chamamos de santificação. Então o que é justificação? É a nossa salvação no passado. O que é santificação? É a salvação no presente. Vamos ler um texto também sobre santificação? 1 Coríntios, capítulo 1, 18, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, né? 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 18. Está aqui na página 765. 765. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo escreveu assim, certamente, encontraram? 1 Coríntios 1, verso 18, página 765. Paulo escreveu assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que o quê? Somos salvos. O tempo verbal é o quê? Presente. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, Paulo usa a expressão fomos salvos e também somos salvos. Então, a salvação no presente, a Bíblia chama de santificação. O que é isso? É a obra de Deus na minha vida todos os dias. Isso lança por terra um conceito muito popular que existe hoje em dia, chamado de uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns ensinam por aí que uma vez que você foi salvo, você não se perde mais. Ou que Deus predestinou alguns para serem salvos e esses serão salvos, quer queiram, quer não. E quem Deus predestinou à perdição, nunca se salvarão, quer queiram, quer não. Bom, isso não coaduna com o ensino da Bíblia, que nós já vimos aqui que Deus nos dotou da capacidade de livre-arbítrio, de escolher. Isso não é bíblico. Outra, dizer que uma pessoa que aceitou a Cristo no passado, não importa o que ela faça, ela está salva, também é uma mentira. Então, se nós fomos salvos na justificação, nós devemos continuar salvos na santificação. Então, eu sou salvo todos os dias no processo da santificação. Gabriel? Me veio à mente agora o caso do ladrão da cruz. No caso dele, a salvação então aconteceu de forma instantânea, né? Ele aceitou e já foi salvo. Esse é um bom exemplo para discutirmos esse tema. O ladrão na cruz, ele aceitou a Cristo nos momentos finais da sua vida.
No momento que ele aceitou a Cristo, quando ele disse assim, Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Aí Jesus disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Cristo disse para ele que ele estava perdoado e que ele estava salvo. Em seguida ele morreu. Aí eu pergunto, por quais etapas do processo da salvação o ladrão passou? Ele passou pela justificação, mas ele não teve tempo de viver o cristianismo, porque naquele mesmo dia ele morreu. Então o processo de santificação na vida dele durou apenas, quem sabe, algumas horas. Não sabemos quanto tempo exatos. Mas no mesmo dia que ele aceitou, ele morreu. Agora, a justificação, ela é suficiente para a nossa salvação? É. Quando? Quando você não tem a oportunidade da santificação, que é o caso do ladrão na cruz. Ele aceitou, mas ele já estava à beira da morte. Pensa numa pessoa que também está num leito de dor, e às vezes lá, sobre uma cama com a doença terminal, alguém prega do Evangelho para ela, ela ouve de Jesus e ela se entrega a Cristo naquele momento final. Ela morre, mas ela pode morrer salva, se ela de fato se entregou a Cristo. Ela foi justificada. Ela teve tempo para viver uma vida de santificação? Não. Estava nos momentos terminais. Então a justificação é suficiente para a nossa salvação? É, quando a pessoa não tem a oportunidade da santificação. Agora, eu aceitei a Cristo como Salvador e tenho pela frente uma vida e vou viver dezenas de anos. Se essa santificação não acontecer, é porque de fato o processo de salvação ele foi interrompido por algum motivo. Então ele tem que ser contínuo na nossa vida. É por isso que em Provérbios 4:18, a palavra de Deus diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho do justo é assim, ele vai brilhando mais e mais. A pessoa se relaciona com Cristo, a pessoa conhece da palavra, ela vai praticando, ela vai crescendo em conhecimento, crescendo em graça. Isso é santificação. Jesus falou sobre esse tema, e nós vamos ver mais à frente, um texto que Jesus explica melhor essa questão para nós. Mas, por enquanto, vamos por partes. Nós somos justificados quando aceitamos a Cristo. Somos santificados no dia a dia, enquanto vivemos na presença dEle. E, futuramente, o que vai acontecer? Romanos 5, verso 9. Volte um pouquinho aí, né? Um livro. Já estamos aí pertinho de Romanos, no capítulo 5, e olha para o verso 9. O que Paulo escreve em Romanos 5, verso 9? Paulo diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Você viu em que tempo verbal apareceu aqui? Seremos por ele salvos. O tempo verbal foi para o futuro. Quando é que nós seremos salvos da ira de Deus? Quando vier o grande dia do juízo. Quando Jesus voltar. Quando Cristo vier para dar a recompensa. Então, a terceira etapa do processo de salvação, nós chamamos de glorificação, que será o momento em que a recompensa será dada. Essa expressão glorificação é tirada dos escritos de Paulo. E se você for para 1 Coríntios, aqui mesmo, bem à frente aí, dá uma olhadinha no capítulo 15. Nós estávamos em 1 Coríntios agora instantes atrás. 1 Coríntios capítulo 15, olha para o verso 51, página 775. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, olha o que Paulo escreveu. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que é dormir para Paulo nesse verso? É morrer, é morrer. A Bíblia compara a morte a um sono. Nós vamos ter um programa que vamos estudar só sobre a morte. Mas eu já vou antecipar para vocês de que na Bíblia a morte é um sono. E Paulo diz assim, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então Paulo está falando de uma transformação. Aí Paulo continua, quando vai ser isso? Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, coisa rápida,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando é que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e os vivos serão transformados? Quando a última trombeta for tocada. E que trombeta é essa? É a trombeta que anuncia a volta de Jesus. E Paulo ainda diz mais, porque é necessário, verso 53, que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Então a nossa salvação no futuro nós chamamos de quê? Glorificação. O que é esta glorificação? É esse corpo pecador transformado num corpo de glória. Nós voltaremos a ter o corpo que Adão e Eva tinham quando saíram das mãos de Deus. Então a perfeição original que Deus colocou em Adão e Eva, nós voltaremos a tê-la. Então, quando Jesus voltar e os salvos passarem pela glorificação, todos os defeitos desaparecerão. Todos os defeitos. Nenhum defeito físico mais existirá. Nós seremos perfeitos, como perfeito era Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. Então, se alguém morreu faltando uma perna, um braço, cego, ele vai ressuscitar com o seu corpo perfeito e com a sua visão perfeita. Os salvos. Os ímpios não passam por glorificação, só os salvos. Uma pessoa morreu e tinha uma doença gravíssima, morreu por um câncer. Ele vai ressuscitar sem nenhuma doença. Perfeito. Paulo está dizendo, o nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E qual é a mudança mais acentuada que vai acontecer? A nossa tendência para o pecado, que nós herdamos por causa do erro de Adão e Eva, ela deixará de existir. Nós não mais teremos tendência para o mal, para o pecado. Essa natureza pecaminosa, ela vai ser arrancada de nós na glorificação. Sim, Vanessa? Pastor, uma pergunta. Meu pai faleceu muito novo, com 22 anos, morreu afogado. Até onde eu saiba, ele não teve a chance de conhecer a Cristo. No caso dele, como que vai ser essa volta? Somente Deus vai saber se ele vai ser salvo ou não. E nós vamos ver esses entes queridos sendo ressuscitados, né, e passar por essa glorificação? Leia comigo um texto na sua Bíblia aí, no livro de Atos. Volta um pouquinho, nós estamos em Coríntios, né? Volta para Atos capítulo 17 e dê uma olhadinha no verso 30. Leia para mim você no microfone, por favor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Uma pessoa morreu sem conhecer muita coisa do Evangelho. O que nós não conhecemos, Deus nunca cobrará de nós. Porque se Deus cobrasse de alguém algo que ele não aprendeu, Deus não seria justo. Agora, todo ser humano, quando ele morre, ele teve algum grau de conhecimento. E ele vai ser julgado por esse grau de conhecimento. A Bíblia que ensina isso para nós. Então, nós vamos ser julgados pela luz que nós temos. Haverá pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E existe uma profecia no Antigo Testamento, onde o profeta diz assim, que quando os salvos chegarem nos céus, elas vão perguntar para Jesus assim, que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? Eles não conheciam a história da cruz, mas eles viveram de acordo com a luz que eles receberam. E se você for aqui um pouquinho à frente para o livro de Atos, para Romanos, algumas páginas aqui, olhe para o livro de Romanos, primeiro capítulo, olha para o verso 20, página 754. O livro de Romanos, no capítulo 1, verso 20, olha o que Paulo escreveu. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos de Deus são percebidos pelas coisas que foram criadas. Então, pode ser que há pessoas, pense você numa tribo indígena, numa isolada floresta do mundo, que nunca ouviu falar de Jesus nem da existência de Bíblia, mas na natureza ele viu dos atributos de Deus. E ainda há um terceiro elemento. O Espírito Santo trabalha com todo ser humano, no sentido de levá-lo ao arrependimento, à contrição com Deus. Então, não importa quem seja a pessoa, o Espírito sempre atua na mente dela para levá-la à conversão. A natureza mostra quem é Deus. E, então, o conhecimento destas coisas é que vai ser a base para o julgamento das pessoas. Viveram de acordo com essa luz? Então, eles poderão ser salvos ou perdidos. Com relação a conhecer, você vai sim conhecer teu pai, nós vamos conhecer nossos familiares, nós vamos nos conhecer, porque Jesus falou assim, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Bom, para mim me assentar à mesa com eles, eu vou ter que saber quem eles são. Eles existiram e vão guardar as mesmas características. Então ninguém aqui vai mudar de personalidade, nós vamos ser as mesmas pessoas, só que agora glorificados sem a presença do pecado. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar aprendendo a respeito da santificação. Não saia daí, nós voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo a respeito da santificação. Vimos no primeiro bloco que a salvação de Deus ela é dinâmica e ela acontece em 3 tempos. No passado, somos salvos na justificação. No presente, somos salvos na santificação. E no futuro, seremos salvos na glorificação, que é um evento que está guardado para o dia da volta de Jesus. Um pouquinho mais sobre esse tema. Quando nós entendemos a salvação em 3 tempos, nós temos que entender o seguinte: ser justificado ou ser salvo no passado é sermos libertos da culpa do pecado. Ou seja, Cristo substitui a nossa vida de pecado pela sua vida de santidade. Então nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação, quando eu consagro hoje a minha vida a Deus e vivo de acordo com os ensinamentos da palavra, eu sou liberto do poder do pecado. O pecado não opera mais no meu coração, mas opera agora Cristo. A natureza espiritual sobrepuja a natureza carnal, que ainda está aí, mas a natureza espiritual prevalece sobre a carnal. Então eu sou salvo do poder do pecado. E na glorificação, que só se dará quando Jesus voltar, eu serei salvo da presença do pecado. O pecado não mais existirá, ele deixará de existir. Então é por isso que a salvação se opera em 3 tempos. É o libertamento do povo de Deus de todo o pecado. A isso nós chamamos a salvação presente de santificação. É o hoje, é o dia a dia com Jesus Cristo. Bom, Jesus usou uma metáfora muito interessante em João capítulo 15. E eu queria convidar você a lermos o que Jesus ensinou sobre santificação. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus declarou: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você percebe que uma palavra que apareceu aqui no texto e é chave? Permanecer. Essa é a palavra. Jesus, para ensinar os discípulos a respeito da santificação, do crescimento na graça, ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nenhum ramo produz fruto se não estiver ligado ao tronco.
É impossível você pegar um galho de uma árvore, decepá-lo, separá-lo do tronco e ele produzir fruto. É impossível, porque a seiva que o alimenta vem da raiz e passa pelo tronco. Olha como Jesus era especialista no ensino. Bem conhecidos dos discípulos, eles estavam habituados com esta cena. Jesus disse, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Que fruto é esse? Paulo falou, os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, 23. Paz, mansidão, domínio próprio, benignidade. Ou seja, estes são os frutos que nós produzimos por estar ligados a Cristo. Maria? Então, pastor Arilton, você está falando de santificação. Santificação é ser santo, viver a palavra de Deus. É isso? Certo. Entendi? Então, aí no caso, você, né, um homem de Deus, né, um pastor, vive a palavra de Deus. Então, você se considera um santo? Claro. No sentido bíblico, essa é a questão. Quem é santo? A palavra santo na Bíblia, na sua etimologia, ela significa separado. Esse é o significado de santo na Bíblia. Então, quem é que foi separado? É alguém que vivia de acordo com as diretrizes do mundo, a algum momento ele conheceu o Evangelho e ele deixa de seguir as vãs filosofias, a corrente que o mundo apresenta, para seguir agora a palavra de Deus. Ele foi separado do mundo. Nesse sentido, é que ele é santo. É Tá. por isso que as cartas de Paulo começam assim, aos santos em Éfeso, aos santos em Filipos. Quem eram os santos que Paulo se dirigia? Os membros da igreja, que haviam aceitado a Cristo e haviam abandonado aquele mundo que eles viviam de pecado. Então, e você, então, também é uma pessoa livre do pecado? Quer dizer, você não comete pecado? Deixa eu voltar a esse slide e eu respondo sua pergunta. Aqui, nós somos livres da culpa do pecado. Não precisamos mais morrer, porque Jesus morreu por nós. Fomos justificados. Aqui, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Só que nós só seremos salvos da presença dele na glorificação. Então, ainda que nós estejamos salvos, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E enquanto eu estou ligado a Cristo, que é a videira, eu estou liberto do poder. Agora, a Bíblia também diz assim, o pecado jaz à porta, a ti convém resistir a ele. Então, todos os dias, não importa quem seja, todo ser humano é tentado. É o pecado. Nós devemos aprender uma coisa, ninguém peca na presença de Jesus. Ninguém. Toda vez que você peca, é porque você saiu de perto dele para cometer o pecado. Na presença dele, você não peca. Então, quando uma pessoa quer escolher o pecado, ela tem que sair de perto dele. Porque na presença dele, você não consegue pecar. Você quer respeitar, você quer estar bem. Assim é com Deus também. Fátima? E quem peca e não se sente perdoado, não consegue se livrar daquela culpa, no caso do primeiro slide ali que o senhor passou, Aham. pastor. Há pessoas que cometeram pecados e você pode não se livrar desse sentimento de culpa porque talvez não passou ainda pelo verdadeiro arrependimento. É porque é o arrependimento que vai te ajudar a se livrar do sentimento de culpa. Agora, muitas pessoas também não se livram do sentimento de culpa pelo não conhecimento do Evangelho. Eu vou explicar. Quando Cristo nos perdoa, a promessa dele é o seguinte, eu vou perdoar você e vou lançar o seu pecado nas profundezas do mar e deles não mais vou me lembrar. Lembra do profeta? É isso que ele ensina. Agora, quando uma pessoa não conhece plenamente o Evangelho, ele não sabe como funciona essa questão do perdão. E ele fica preso a um ato que ele cometeu no passado e ele não se sente perdoado. Nós temos que aprender a confiar em Cristo, que nos perdoa. E quando eu entendo como funciona o perdão, que Deus nos perdoa, Deus esquece, eu também devo esquecer. Existe um texto que vai nos ajudar. Deixa eu ver se é o próximo aqui. Aqui vai nos ajudar.
De quem é a obra de santificar? Santificar tem a ver com livrar da culpa, porque nós também caímos no processo de santificação. E aí Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Deus quem nos santifica. E Ele faz essa santificação de que forma? Ele nos santifica através da obra do Espírito. É o Espírito que nos santifica todos os dias. Em João 14, verso 6, Jesus diz assim: quando viesse o Espírito Santo, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem nos convence. Então, se alguém não se sente perdoado, talvez porque não conhece da graça de Cristo, da capacidade e da vontade que Ele tem em perdoar. E quando a gente aprende isso, a gente começa a entender que Deus perdoa e que a gente também tem que se perdoar. E é dessa forma que o Espírito vai nos ajudando, vai nos fortalecendo diariamente nesse caminho de santidade. Paulo vai falar também sobre santificação e Paulo enfatiza algo muito interessante aqui em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o século e passar por uma renovação da mente. Que renovação é esta? É a renovação que o Espírito opera na minha mente, quando Ele vai me desligando das coisas carnais e me ligando às coisas espirituais. E isso é santificação. Alguém ilustrou santificação colocando as duas naturezas que nós temos, a carnal e a espiritual, como duas onças. E você alimenta apenas uma delas. E a outra você deixa faminta por dias. E quando aquela que não se alimenta está quase morrendo, você põe as duas para brigar. Quem vai ganhar a luta? Certamente é que se alimentou. Assim é com as nossas naturezas. Se você alimenta a natureza espiritual, ela se fortalece, a carnal enfraquece. Se você alimenta a natureza carnal, ela se fortalece, a espiritual enfraquece. O que é santidade? É viver alimentando a natureza espiritual. E como eu alimento a natureza espiritual? Lendo a palavra de Deus, frequentando a igreja, orando, ajudando as pessoas, pregando do Evangelho de Cristo, ensinando para os outros o que Jesus ensinou. E é dessa forma que eu fortaleço a natureza espiritual. Quando vem a prova, o que acontece, Maria Cida? Quando vem a prova, a natureza espiritual está forte, ela resiste à prova. E quando é que a gente cai? Quando a gente enfraquece ela, alimentando a natureza carnal. Aí eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não frequento a igreja, a natureza espiritual fica fraca. Quando vem a tentação, a gente cai. Mas mesmo quando a gente cai, ainda há uma promessa de perdão, de restauração. Então esse é o plano que Deus tem. É isso que a gente chama de santificação. E o segredo é ficar ligado à videira, que é Jesus Cristo. Jaqueline? O senhor falou que a frequentar a igreja nos fortalece. Qual a importância de realmente... Porque hoje em dia tem muita gente que fala, eu não frequento igreja, mas eu tô bem em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Qual a importância de realmente frequentar uma igreja para se fortalecer? Se você vai para Atos capítulo 2, assim quando começa a igreja cristã primitiva, Atos capítulo 2 vai dizer que eles estavam juntos em tudo, no comer do pão, nas orações, louvavam a Deus de casa em casa e no templo. Então, havia a vida cristã em comunidade. Não só havia a vida religiosa particular, nas orações, na devoção, na leitura da Bíblia, mas havia a vida cristã coletiva. E essa vida cristã coletiva, ela se dava no templo. Então, hoje nós não temos mais o templo, hoje nós temos as igrejas. Então, a igreja é um local que deve nos reunir para estudarmos a palavra de Deus, para nos confraternizarmos como irmãos, para louvarmos a Deus.
E o autor de Hebreus diz assim: não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, o autor de Hebreus nos motiva a irmos congregar. O salmista tem vários salmos que diz, né, que nós devemos ir à presença de Deus com louvores, com cânticos. Então, o culto congregacional, ele está presente em toda a Bíblia. E quando na igreja você tem estudo da Bíblia, você tem momentos de oração, de confraternização, isso de fato faz-nos crescer espiritualmente. Ninguém vive o cristianismo isolado. Na Bíblia não tem cristianismo isolado. Essa ideia de ermitão, de alguém que é cristão, que quer viver isolado para ser cristão, ela não é bíblica. Não existe cristão isolado na Bíblia. O cristianismo é vivido em comunidade. E Paulo vai usar, a Bíblia usa várias figuras de linguagem para descrever essa comunidade. Paulo fala do corpo, né? Que o olho não pode dizer que é mais importante e vive sem o braço, ou o braço dizer que é mais importante e vive sem a perna, porque todos os órgãos são interdependentes. Assim é com a igreja. Todos nós somos dependentes uns dos outros. E é nessa dependência que nós nos fortalecemos espiritualmente. Maria Cida? Então, é uma dúvida, assim, é que você disse assim, até quando a Vanessa, né, falou sobre a questão do pai, que ela perdeu o pai muito novo, então ela acha que ele não teve a salvação, não é isso, Vanessa? Então, assim, aí você falou que Deus não vai cobrar de alguém que não conheceu, Ele vai ser julgado pela luz que pela ele luz teve. que ele teve. Então, uma pessoa, né, que comete um pecado, no caso, a gente está aqui, né, essas semanas, aí eu não trato bem minha colega, eu estou sempre assim ignorando, fazendo ela ficar com a autoestima baixa. Então, isso para mim é pecado. Claro, Mas eu não tenho consciência disso. ok? Então, isso para mim não seria um pecado? É pecado, mas você vai ser perdoado por isso, por não saber que era pecado. Na língua grega, o apóstolo Paulo usa dois termos, áfesis e páresis. São palavras que o apóstolo Paulo usa. Uma delas significa perdoar, a outra significa ignorar. Deus perdoa e Deus ignora. Deus perdoa quando você sabe que é pecado e pede perdão. Deus ignora quando você pratica sem saber que estava errando. Deus ignora isso. Qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá a respeito da santificação? Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Percebam as palavras que o apóstolo está usando. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Você não pode ser o mesmo crente que você era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? É esse aprofundamento religioso. O que é crescer no conhecimento? É o que nós estamos fazendo. É abrir a Bíblia, é ler, é descobrir, saber o que é certo e o que é errado. Isso é crescer no conhecimento. Nós não podemos parar de crescer no conhecimento, porque crescer em conhecimento e em graça é parte do processo da santificação. Então, o convite para nós hoje é: você está disposto a tomar a decisão de se relacionar com Cristo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia? Está disposto você a abrir o seu coração à influência do Espírito e permitir que Ele te transforme à imagem de Cristo? Isso é santificação. Então, o que é ser santo? Não é nunca cometer pecados, mas é buscar ser semelhante a Ele. É buscar levar uma vida de obediência, em conformidade com a palavra dEle. E isso só é possível por uma vida de comunhão, ilustrado por Cristo na figura da figueira. Eu sou a figueira, vocês são os ramos. Então disse Jesus: se vocês ficarem ligados a mim, o verbo lá é permanecer, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Agora veja, você se encontra com um cristão que, como a Maria Aparecida tinha mencionado o caso, trata mal as pessoas, vive criticando, menosprezando, fazendo mal ao próximo, ofendendo, mentindo.
Esse cristão está conectado com a videira? Não. Agora você encontra uma pessoa amável, bondosa, que se interessa pelo bem-estar de todos, que compadece daqueles que sofrem, que procura ajudar. Estas boas obras podem estar evidenciando que essa pessoa tem uma relação com Jesus Cristo, uma comunhão com Ele. E é por causa disso que essas coisas estão sendo produzidas. E eu volto ao último ponto aqui. Estão lembrados de quando eu falei de que a justificação é suficiente para a minha salvação? Porque Cristo me perdoou. Daí vem os frutos do Espírito. Agora, se eu não fico perto dele e quiser praticar boas obras, eu até consigo. Mas que valor elas terão? Nenhum. Sabe por quê? Porque até as nossas boas obras separadas de Cristo, elas são más obras. E infelizmente há uma linha do cristianismo na atualidade que te ensina a alcançar a salvação praticando boas obras. E este não é o plano de Deus. No plano de Deus existem boas obras, mas elas não são o caminho para a salvação. Elas são o resultado da salvação. Então, quem pratica a boa obra esperando ser salvo, está tentando o impossível. Agora, quem é salvo por Cristo depois de uma entrega, naturalmente ele vai praticar as boas obras. E essas boas obras, na vida dele, são até inconscientes. Por quê? Porque ele não está planejando praticar boas obras para ser salvo. Mas como ele foi salvo, ele pratica as boas obras. É de forma inconsciente. Eu não sei se você aprendeu na sua igreja de que você tinha que praticar algum tipo de obra para então ser salvo. Hoje, a palavra de Deus se revela para você e te mostra de que nós não conseguimos praticar boas obras para ser salvos, mas que aquele que é salvo por Jesus Cristo, naturalmente pratica as boas obras. Então, as boas obras fazem parte do plano de Deus, não como um caminho para a salvação, mas como um resultado da salvação. E elas não têm valor para a salvação dele, porque a nossa salvação ela depende exclusivamente da graça de Jesus. Aprendemos também de que nós fomos salvos no passado, mas somos salvos no presente, no processo de santificação. E seremos salvos na glorificação, que só se dará quando Jesus voltar a essa terra. Por isso, o convite para você e para todos nós hoje é: vamos viver uma vida de santidade. E santidade não significa impecabilidade. Quando nós cairmos, nós temos que clamar a Cristo para que Ele nos erga e nos fortaleça para cada vez mais vivermos na presença dEle. Arautos do Rei vai cantar uma música agora. Eu queria convidar você a se colocar nas mãos de Cristo e permitir que esse processo de santificação ele aconteça na sua vida. E se Deus nos santificar no nosso dia a dia, se nós produzirmos os frutos de estarmos ligados à videira, quando Ele voltar, nós receberemos a transformação final, que a Bíblia chama de glorificação. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouvimos agora esta canção. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não dá nem mais tempo de orar. A vida sem
vazia e fugaz nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro gestão, tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam o amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam com o Senhor. Amém. 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 O desejo de Deus para todos nós é a santificação, como lemos hoje, sem a qual ninguém verá o Senhor. O contrário de santificação é uma vida aberta em pecado. Por isso o Espírito está aí para trabalhar comigo e com você todos os dias, nos dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Há na Bíblia um conselho para mim e para você: permanecer. Permanecer em Cristo é tirar tempo todos os dias para devoção, para comunhão. É você ler a palavra de Deus para que Ele fale com você. É você orar falando com Ele. Essas práticas espirituais, aliadas à frequência à igreja e ao testemunho que você dá para outras pessoas, são instrumentos que Deus criou para o nosso fortalecimento espiritual e para a bênção na vida de outras pessoas. Por isso vamos escolher hoje viver uma vida de santificação e sermos, como a palavra de Deus nos orienta, santos. Não santos no sentido de não pecar, da impecabilidade, mas santos no sentido de depender dEle, de estarmos separados do mundo para o seu serviço. E quanto mais perto de Jesus, mais semelhantes a Ele. E nas vezes que nós cairmos, há uma promessa de perdão, de restauração. Nós podemos voltar, segurar nas mãos dEle, e Ele vai nos conduzir em segurança. Por isso, eu e você somos desafiados a viver essa vida de santidade, a buscar conhecer mais desse livro e praticar seus ensinos. Esse é o caminho que Deus nos orientou. Agora, se eu sou um cristão que nunca aprende o que esse livro ensina e que não tira tempo para ele, impossível desenvolver uma vida de santidade. Então a santidade está atrelada ao crescimento no conhecimento e na graça, como Pedro nos ensinou hoje. Por isso vamos orar, para que esta obra de Deus se concretize em nossa vida. E nós aceitamos a Cristo no passado, permaneçamos nele no presente, para que no futuro Ele nos glorifique e tire de nós
a natureza pecaminosa e nos faça semelhantes a Ele. Vamos orar por isso? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por Tua promessa de que é o Teu Espírito quem trabalha em nós e nos leva ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito continue fazendo em nós a obra da santificação e que o Senhor cumpra a Tua promessa feita em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados e as nossas faltas. Nos conserva perto do Senhor e nos fortaleça a cada dia em nossas batalhas espirituais. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem a gente volta para um tema muito especial, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Eu te espero. Até lá.